Lembrei que tinha que gravar. Só lembrei agora, né? Patrícia, quer falar? Quer completar? Ou já foi falado tudo? Não, eu quero só ouvir mais. Depois eu falo alguma coisa. Amém. Bom, Mas então, mais ninguém quer completar, não, né? Então, Evandro, tem que abrir o microfone. Então, dá para. Então, a obra maior do mundo, a obra em liberdade junto, é você poder falar de Cristo. Isso é uma obra maravilhosa. Você evangelizar, falar da palavra de Deus, falar as maravilhas dele para outra pessoa, entendeu? Falar do seu amor, da sua bondade. Isso é uma obra maravilhosa, e é junto com a liberdade que ele nos deu para fazer isso. Tá bom, meu irmão? Ok. Então, vou continuar aqui. Então, eu vou pedir para vocês abrirem em João, capítulo 6, para a gente ler junto. João 6. Ok? Todos acharam? João, capítulo 6, versículo 29. Ou melhor, vou ler o 28 também, tá? 28 e 29. Então, perguntaram assim a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, eu fiz uma pergunta à Luísa, né? Que obras nós devemos fazer para sermos salvos, né? Então, a resposta está lá em João 29, 6:29, né? A obra é crer no nosso Senhor Jesus Cristo, crer em Deus, né? Que ele fala, né? A obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, crer em Jesus Cristo para termos essa liberdade e realizarmos as obras que não são nossas, né? Na realidade, as obras foram criadas antes da fundação do mundo, né? As obras que praticamos são obras de Deus, não são nossas. E não há obra nenhuma que possa nos salvar, só há uma, né? Crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, essa liberdade que Paulo está falando para os irmãos lá da Galácia é justamente isso, que não tem nada mais que vocês possam fazer para ainda serem salvos. Continue no Evangelho. Cristo libertou vocês quando vocês creram, se arrependeram e foram batizados. Agora vocês não precisam fazer nada mais para serem salvos e só andarem na obra, porque quem crê, se arrepende e é batizado, certamente crê no Filho, vai fazer a vontade do Filho, vai fazer a vontade de Deus, né? É um prazer realizar as obras de Deus. Então, através que a Luísa falou, né, em Tiago fala, né, que a nossa atitude, as nossas obras, elas demonstram quanto nós cremos, a nossa fé em Jesus Cristo, em Deus, né? Então, nós somos livres em Cristo, não devemos nos preocupar em ter que fazer obras para ser salvos. É uma coisa natural, devemos ter desejo de fazer isso por amor ao nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se fizermos isso, praticamos toda a lei, não precisamos ficar nos esforçando para podermos alcançar a salvação. Nós já alcançamos a salvação desde o momento que fomos batizados. Agora é andar nas obras de Deus. Ok? Era só para dar início aqui ao nosso bate-papo. Alguém quer completar, quer falar, ou não entendeu alguma coisa? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos lá a leitura, então, de Gálatas. Nós lemos até o 10. Eu vou ler. Nós lemos do 1 ao 10, tá? Semana retrasada e passada. Eu vou ler, então, de 1 ao 10 para dar o entendimento, e depois alguém continua do 11 até o 24. Quem é que gostaria de ler do 11 ao 24, depois que eu acabar? Do 1 ao 10. Patrícia? Então vamos lá. Eu vou ler, então, do 1 ao 10, aí você continua do 11 até o 24, ok? Então vamos.
Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e que o ressuscitou dos mortos, perdão, e todos os irmãos que estão comigo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aí então Paulo continua no versículo 6. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Agora é contigo, Patrícia. Amém. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela ajuda na leitura. Então, gente, algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje, eu até disse nas últimas 2 aulas, na introdução e na aula passada, né, que nós estamos no capítulo 1. Paulo, ele costumava sempre dar graça a Deus pelos irmãos, né? Nessa carta, ele não começa dando graças a Deus pelos irmãos, não. Ele vai logo direto ao assunto, né? E está preocupado, está angustiado com os irmãos, porque eles estão ouvindo coisas de alguns judaizantes, né? Alguns judeus da circuncisão, que está falando sobre a lei, algumas coisas da lei, querendo introduzir a salvação que vem de Cristo junto com essas coisas, né? Misturando esse evangelho. Então, Paulo diz que eles estão pregando outro evangelho. E isso era a preocupação maior dele. Então, ele está sofrendo por causa disso, que os irmãos estão se desviando da verdade. O evangelho verdadeiro que ele deixou, os irmãos estão pregando coisas além do que está escrito, e os irmãos estão se desviando, os irmãos da Galácia, né? Estão se desviando desse evangelho. Então, ele diz que os irmãos estavam abandonando a graça de Cristo para seguir um outro caminho, um outro evangelho. E ele se admirou, né? Porque tão rápido, né? Porque passei por aí e tão rápido vocês estão se deixando levar por outra mensagem. Então, essa era a mensagem de Paulo, essa era a angústia dele. E esses mestres, né, estavam lá nas igrejas, se dizendo ser mestres, né, eles estavam
deturpando a mensagem de Cristo, né? O evangelho verdadeiro de Cristo, desde o início. Assim que Paulo passou pelas igrejas, eles já estavam penetrando, desviando, né? Os irmãos da verdade. E esses mestres, talvez eles tivessem dito, né? Ou os irmãos lá da Galácia tivessem pensando que eles tivessem vindo lá de Jerusalém com autorização dos apóstolos, né? Então, acredito até que eles devem ter falado isso para poder ter uma base, né? Não, nós viemos lá pelos apóstolos, fomos mandados pelos apóstolos. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. E a gente vai ver que lá em Atos, se quiserem acompanhar, Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, versículos 1, 2 e 24, eles confirmam que aqueles homens que se achavam mestres e que pregava outro evangelho, pregava sobre a circuncisão, sobre as leis, sobre dietas, sábado e aquilo, guardar sábado, aquilo tudo, eles estavam dizendo que eles estavam vindo com autorização de Jerusalém, mas na realidade a gente vai ver que isso era mentira. Eles não tinham autorização, eles estavam fazendo aquilo ali porque eles não criam que Jesus Cristo era suficiente para salvar. Então, eles não aceitavam que só Jesus Cristo, só crer em Jesus Cristo, só a fé em Jesus desse liberdade. Não, eles tinham que também fazer o que os judeus faziam antes de Jesus Cristo, cumprir a lei. Eles não acreditavam só na suficiência de Cristo. Então, lá em Atos, capítulo 15, ele diz assim, logo no primeiro: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. Até o irmão de Jesus Cristo era presbítero também, o Tiago, o irmão de Jesus Cristo, era presbítero também na igreja lá em Jerusalém. Então, versículo 1 e o 2 mostram que esses irmãos estavam foram para lá e anunciando essas coisas, como se eles tivessem saído de Jerusalém, com ordens para isso, mas não aconteceu isso. E o versículo 24, vamos lá, diz assim: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Então, eles saíram de Jerusalém, da igreja de Cristo de Jerusalém, saíram do meio deles e foram para lá, para a Galácia, para disseminar esse outro evangelho, né? essa lei que eles queriam que os gentios seguissem. Então, é isso que deixou Paulo furioso. Além de fazer isso, eles ainda saíram do meio. Certamente eles disseram: viemos com a autorização dos irmãos da igreja de Jerusalém, para poder ter apoio, né? Eles não podiam chegar lá e falar: com que autorização, com que autoridade vocês estão trazendo essa palavra para cá? Certamente eles devem ter mentido para poder ganhar os irmãos, né? Então, isso pode acontecer hoje, pessoas trazerem um evangelho, dizerem que veio de algum lugar, ou que escutou isso de Deus, de Jesus, ou de algum espírito, alguma revelação. Será que isso pode acontecer no meio de nós? Pode acontecer, sim. Agora a gente tem que estar ligado em Cristo, né? Para não sermos enganados. Amém. Tem que estar alicerçado ali, que nem os bereanos, né? Iam lá para conferir tudo se era assim, de acordo, né? Talvez eles tenham escutado e acreditaram sem conferir se isso era verdade, né? Já tinha o evangelho. Paulo já tinha deixado para eles o evangelho.
certamente por escrito, né? Essa carta aí é uma carta de resposta, né? Do que estava acontecendo nas igrejas. Então, certamente, eles já tinham com eles o evangelho que Paulo deixou, mas eles não estavam indo de acordo com aquele evangelho, eles estavam ouvindo um outro evangelho. Então, isso acontece hoje, por exemplo, Testemunha de Jeová, que vem com a Bíblia, que nós conhecemos, a mesma Bíblia, porém deturpada, tirando a autoridade de Cristo, como Deus. É outro evangelho ou não é? É ou não é outro evangelho? Se eu disser para você que Cristo não é Deus, que Cristo é o Filho de Deus, mas ele não é Deus, ele não tem o mesmo poder de Deus, ele está abaixo de Deus. É mentira ou é verdade que eu estou falando? É mentira. Ah, estava esperando alguém responder. Poxa, demorarem. Deixa eu tirar aqui. Entra de vez em quando nas telas aqui na frente. Então, o Evangelho, nós já temos o Evangelho, temos a palavra de Deus. O que for além do que está aqui, a gente deve jogar fora, amaldiçoar. Então, foi isso que estava acontecendo lá. Eles estavam falando coisas que iam além disso aqui. Temos também outras religiões que usam a Bíblia como base, mas tem outros livros para completar a Bíblia. E esses livros não estão de acordo com a palavra de Deus. O que deve ser feito? Quando a gente ouve alguma coisa que vai além do que está escrito, a gente deve fazer o quê? Ir lá e falar a verdade, mostrar o outro lado. Deve descartar. Que vai além do que está escrito, a gente descarta. Se cremos na palavra de Deus, se ela está dizendo que o que está aqui é o suficiente para que a gente seja salvo, não precisamos de mais nada além do que está escrito. Amém? Amém. Amém. Já Amém. vi que nem todos concordam, hein? É amém ou não é amém? Amém. Ah, tá bom. Agora eu vi os sorrisos, filho. Amém. Ah, que maravilha. É assim que é bom ouvir, pois. Como é que é? Como é que fala aí? Em coro, né? Em um só som. Então, não importa quem traz a mensagem e nem de onde ela vem. O que importa é que essa mensagem seja verdadeira. Concordam? Não importa quem traz, nem de onde vem. O que importa é que seja verdadeira. E eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para a gente. Por exemplo, nós temos irmãos que vieram de bem longe para nos ensinar a mensagem aqui no Brasil. Um deles estava com vocês aqui nessa tela aqui há 3 semanas atrás, mais ou menos, né? Então, ele veio de tão longe para chegar aqui e trazer uma mensagem. Então, não importa quem traz, tá? Podia vir da América, podia vir lá da Europa. O importante é que ele venha e traga uma mensagem verdadeira, né? Poderíamos ser evangelizados pelos europeus, mas fomos pelos americanos, né? Com a verdade, a palavra genuína. Então, não importa quem traz, e sim que a mensagem seja verdadeira. Então, a gente precisa. Pode ser que um irmão. E também não existe posição para a pessoa trazer. Não é porque a pessoa é influente, não é porque ela é rica, não é porque ela é da alta sociedade que ela está dizendo a verdade. E não é também porque o irmão é um pobrezinho, é uma pessoa humilde, que ele não possa trazer a verdade. Deus pode usar tanto aquele do alto escalão lá, da alta sociedade, quanto pode trazer um homem humilde, uma mulher humilde, para trazer a verdade. Então, não importa de quem vem, o importante é que ela seja verdadeira. Porque muitas das vezes quem somos nós? Somos pessoas simples, né? Não falamos de Cristo para tantas pessoas, e tantas pessoas também um dia também não vieram trazer a mensagem para a gente. Então, não importa quem é que trouxe a mensagem para a gente, importa que ela seja verdadeira. Quando eu ouvi a mensagem de Cristo pela primeira vez, que eu peguei na Bíblia para aprender a ler como ler, era um irmão muito humilde que me ensinou a palavra de Deus. Então, não foi o Léo, não foi um irmão influente, foi um simples irmão que me ensinou a palavra de Deus. E me ensinou com toda a verdade. Eu tenho que agradecer muito a ele, a Deus, por ter colocado ele na minha vida e ter me ensinado o evangelho verdadeiro, genuíno de Jesus Cristo. Então, o que importa Amém, irmão. não é quem traz, e sim o que ele traz. Amém?
Então, Paulo ele já havia pregado o evangelho verdadeiro para aqueles homens e que por meio de Jesus eles se tornariam livres, pois todos os que acreditam em Cristo são livres em Cristo Jesus. Então, Atos 13, ele confirma isso com todas as letras. Atos 13, para a gente confirmar as coisas que em Gálatas Paulo está dizendo. Atos capítulo 13. Quem é que gostaria de ler? 13, versículo 38 e 39. 28. Atos 13, 38 e 39. Então tá, vamos ler. Aqui na minha Bíblia, na linguagem de hoje, fala o seguinte: tomai, pois, irmão, conhecimento de que, se vós anuncia remissão de pecado, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés? Então, o que que ele diz? Que quero que saiba que mediante Jesus é proclamado o perdão de pecados, né? Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, é tornado inocente, né? Então, a lei não podia, mas o evangelho de Cristo, ele é poderoso para te tornar inocente, é poderoso para te justificar. Então, é que aqueles homens que creram em Jesus, eles foram libertos. Não teria nada mais que pudesse ser feito para que eles fossem justificados. Bastava crer em Cristo Jesus. E aqueles homens queriam perverter, dizendo que se eles não circuncidassem, seguissem as leis, eles não poderiam alcançar a salvação, não poderiam ser justificados, né? Ser considerados inocentes. Então, essa é a mensagem para eles e para a gente, né? Que basta a gente crer em Cristo e seguir o seu caminho, e nós somos inocentados. Fomos inocentados como fomos quando nos arrependemos e fomos batizados. Cristo ali nos tirou da morte para a vida, Cristo ali nos deu uma nova novidade, uma nova vida, né? Uma novidade de vida. Agora, aquele velho homem, que era aquela velha mulher, aquele velho homem que tinha tantos pecados, ele foi justificado, ele foi inocentado, ficou limpo. Então, ele se tornou uma nova criatura para andar no caminho de Deus, nas obras de Deus. Então, ele, a partir daquele momento, ou ela, a pessoa, ela é livre. Nada mais ela pode fazer para ser salva. Até porque nós não podemos fazer nada para ser salvo. Porque Deus nos faz é um favor que ele nos faz. Não temos como ser salvos. O que eu vou fazer para ser salvo? É Cristo é Deus quem nos faz esse favor, né? É a graça, né? Graça é um favor não merecido. Então, nós não podemos. É uma coisa que ele nos dá gratuitamente. Então, é isso que aqueles judaizantes, eles não aceitavam. Eles queriam que eles não aceitavam, na realidade, eu acho que nem inocentemente, né? Eles já faziam de propósito mesmo, misturando a graça com a lei, justamente para se perder essa salvação, fazer uma mistura, né? Um bololô. Então, como é que eu vou pela graça e pela lei? Não combina, né? Ou você segue uma coisa ou segue outra. Então, fizeram uma confusão na cabeça dos irmãos, a ponto deles começarem a se desviar. Então, você acaba voltando ao Antigo Testamento e acaba esquecendo a graça, né? Se você começa a andar na lei, você esquece da graça, anula a graça. Ok? Mas aqui, irmão Ricardo, Oi. mas aqui deixa bem claro no versículo 39 que ele estava falando para as pessoas que viviam pela lei de Moisés. Que ele está deixando bem claro. Lá em É, Atos. Nhato, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Ou seja, ele estava falando para as pessoas que viviam pela lei de Moisés.
não é isso? Paulo, ele estava com Barnabé, ele estava fazendo a primeira viagem dele missionária, né? Então, ele Aham, estava tava assim. pregando nas igrejas, entendeu? Aham, isso aí. Então, lá tinham gentios. Tinham judeus? Também tinham, mas a maioria eram gentios, né? Sim, Paulo, ele quando foi chamado por Cristo, ele foi direto para pregar para os gentios, né? Apesar que ele começou a pregar para judeus, mas depois ele foi para foi os para gente. gentios. Isso. Mais alguém? Então vamos continuar. Então, este outro evangelho pregado pelos judeus da circuncisão só os levaria à condenação eterna, né? Eles cairiam da graça e perderiam a salvação. O evangelho que Paulo pregou, ele já tinha sido recebido. Era aquele, não tinha outro, né? Ele não poderia ser modificado. E Judas, no versículo 3, lá antes de Apocalipse, ele confirma isso. Judas, versículo 3, ele fala assim, ó. É o livro antes de Apocalipse. Eu vou dizer para então vou ler para vocês aqui. Judas, versículo 3. Ele diz assim: Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, tá? A salvação que compartilham, uma salvação só, um evangelho só que eles ouviram, né? Então Judas está dizendo para ele, para eles, senti que é necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, essa fé que ele diz assim, batalhassem pela fé confiada aos santos, é o evangelho que foi entregue. Então, fiquem firmes, batalhem por esse evangelho. É isso que Paulo está fazendo lá na carta, nas igrejas, essa carta que ele está escrevendo aos irmãos. Ele está pedindo que os irmãos permaneçam firmes nessa fé, nesse evangelho que ele já tinha pregado, e não se deixassem levar por outro. E Judas fala a mesma coisa. Essa mensagem, essa fé que ele chama de essa mensagem que ele chama de fé, Judas fala que batalhem por ela, confiem nela, zelem por ela, não saem dela, não dê ouvido a outras coisas. Quando Paulo fala lá em Gálatas, mesmo que venha um anjo dos céus, ou nós mesmos, né? Mesmo se Paulo voltasse lá, junto com os irmãos, e pregasse outra coisa, que eles não dessem crédito nem para Paulo. Então, Paulo mesmo já está avisando, se eu chegar aí amanhã com uma outra mentalidade, se minha cabeça mudar, não dê ouvidos a mim, nem a ninguém, nem o anjo que vem do céu. Continue firmes no caminho que foi entregue a vocês, porque esse é o evangelho que eu recebi direto de Deus. Ok? Sim, Patrícia. Ricardo, é bem interessante o que diz aqui no versículo 4 de Judas, pois certos homens cuja condenação já estavam sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Me fez lembrar daquela parábola do joio e o trigo, que no meio da igreja, né, haverá também aquela separação entre o joio e o trigo. Em relação ao que está sendo falado aqui, sobre esse segundo evangelho, né, essa coisa que não é verdadeira, é uma obra do joio, é uma Na real... característica do joio, né? eu entendo que o joio, até quando ele fala que arranque, né? Ele falou, quer que eu arranque, Senhor, né? Ele fala assim, eu plantei isso, mas nasceu isso também. Aí o servo fala, quer que eu vá lá e arranque? Ele falou, não, deixa crescer, que quando tiver madura, aí fica mais fácil de separar, né? Porque pode ser que você arranque tudo, o bom e o ruim, né? Então, deixa crescer, que aí fica fácil, que pelos frutos a gente sabe separar fácil o que é do bem e o que é do mal, né? Eu creio que seja dessa forma. E é verdade, né? Existem muitas igrejas de Cristo pelo mundo todo, né? No Rio de Janeiro tem várias delas, no Brasil tem um monte, pelo mundo todo. Agora, todos que fazem parte da igreja de Cristo são trigo ou tem joio no meio, né? Mas isso
Deus mesmo que vai fazer para separar, embora sejam uns que são evidentes, que a própria igreja mesmo acaba expulsando, né? Porque ele está causando problemas. Então, eu considero isso como um joio no meio do trigo ali, né? Que a própria igreja, às vezes, afasta aquele trigo, arranca aquele trigo para ele não. É como uma laranja podre no meio de uma caixa. Se você deixar ela, estraga uma, estraga a outra, estraga a caixa inteira. Então, você tem que tirar aquela laranja podre, né? Como uma ferida no teu corpo. Se você vai perder a mão, é melhor perder a mão do que você deixar a gangrena, né, que vai subindo pelo braço, daqui a pouco ela te mata o corpo todo. Então, tem doenças, tem coisas que a gente precisa extirpar, precisa tirar do meio de nós, né? Mas tem aqueles que ficam a vida inteira ali plantado no meio da igreja e Deus vai na hora, Deus sabe quem é joio e quem é trigo, né? A gente percebe pelas obras. Interessante, Ricardo, que a própria Bíblia nos diz que não aquele joio que é muito visível e persistente no erro, que a igreja é obrigada a expulsar, mas Não, que aquele isso. joio, Estou né? falando quando eu falo expulsar, estou falando de uma Não, coisa podre, de uma deixa coisa eu falar. realmente, sim, pelo amor de Calma, Deus. então. Erro Não, deixa todo eu mundo falar. comete. Acho que você não deixou eu complementar. Sim, pode falar. Nós estamos falando do joio, porque tem o joio bem visível, né, que é persistente no erro, que a igreja é obrigada a expulsar. Mas tem aquele que não deixa de não ter, aquele que fica ali devagarinho e que Deus não deixa arrancar, porque se arrancar, pode arrancar o trigo bom junto. Tira ele, mas também tira o junto. Então, deixa amadurecer, que com o tempo Deus mesmo tira aquele joio que não se Entendi o que você apresenta quis tanto, dizer. né? Entendi. E não se apresenta tanto como o joio, entendeu? Entendi. De repente eu sou um joio. De Ah, para repente com eu isso, sou vamos um. continuar. Não, a gente tá falando aqui supondo que a gente sabe, que tem pessoas que se perdem, Sim, tem pessoas que a é, cabeça muda, vira, né? é. Tem pessoas que se perdem. E a gente A tem que gente orar vê para nos continuar dias, firme. a gente quando estudava lá no ABI, a gente teve um joio que foi obrigado a expulsar, porque ele fez uma coisa terrível, né? E não queria mudar. Ele foi É, obrigado a expulsar ele. Então vamos lá, vamos continuar. São só alguns exemplos, né, para a gente ter ideia do que pode acontecer e de que a gente deve permanecer na verdade. Todos os irmãos e irmãs devem permanecer na verdade, seguir a verdade, né? Um caminho só. Então vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. E Paulo, Paulo frisa ali no versículo 8 e no versículo 9, ele diz assim, deixa eu voltar lá em Gálatas, eu saio do livro e esqueço de voltar. Vamos lá, Gálatas, ele diz assim no versículo 6, versículo 7 e 8, ele diz assim, que na realidade aquele evangelho que eles pregaram. Peraí, vou ler o 6 para dar sentido. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Está seguindo uma coisa que não é evangelho. Não é outro evangelho. Ele não é um evangelho, na realidade, né? Então, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, então, Paulo fala uma vez, aí ele vem, frisa novamente, fala novamente, preste bastante atenção, como se ele estivesse dizendo assim, eu estou falando e vou repetir. Então, é uma coisa muito importante. Né? Quando a pessoa fala e repete o que está falando, é para que a gente ouça, e ouça com os ouvidos mesmo, e guarde. Então, ele diz de novo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Aí ele diz, como já disse, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Então ele fala e ele vai lá e repete o que ele falou, para ficar bem guardado, para não dizer assim, você só falou uma vez. Não, falei duas. Então, é muito importante isso. Permaneçam no Evangelho. Não acredite em ninguém, nem em nós.
Então, aí ele fala, nem nós, nem um anjo, nem ninguém, nem revelação, nada. O que nós pregamos é o suficiente e é a verdade. Fora disso, passou disso, esqueçam, joguem fora, amaldiçoem. Não vem de Cristo, não vem de Deus. Isso é muito sério, né? Porque a gente pode pensar por que vem de alguém importante ou que vem de alguém muito estudado, alguém muito legal, alguém que a gente gosta muito. O importante é seguir quem a gente gosta muito é Deus, em primeiro lugar. Então a gente deve ouvir o que Deus está dizendo, o que Cristo está dizendo. Amém? Amém. Essa mensagem verdadeira foi o que mais me deixou feliz quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu comecei a estudar a verdade. Isso me deixou muito feliz. E eu fui estudando como vocês fazem, para se manterem firmes na verdade. E a Igreja de Cristo, ela é igualzinho como Paulo fala, seja no tanque, seja na a igreja que eu também fiz parte de Ramos, elas batalham pela verdade, ficam ali em cima da verdade, não saem da verdade, e eu fico muito feliz por isso. E vocês estão aqui pelo mesmo motivo, né? Fazem parte da Igreja de Cristo pelo mesmo motivo, por causa do evangelho genuíno, verdadeiro de Cristo. Amém? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Para eu continuar? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele nos versículos 11 e 12, ele deixa bem claro que o evangelho anunciado por ele não foi uma invenção humana, tá? Ele nem ouviu aquilo dos outros apóstolos para poder chegar lá nas igrejas da Galácia e pregar o que ele ouviu dos apóstolos. Não, ele deixa bem claro que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, Cristo apareceu a ele, e dali ele com a humildade dele, Cristo, ele perguntou: "O que é, Senhor?" Quem é o Senhor, né? Ele falou: "Sou eu, Jesus, a quem você persegue." Aí ele pergunta: o que o senhor quer que eu faça?" Né? Ele falou: "Vá para a cidade de Damasco", e mandou ele para lá e aguarde que vai ser dito para você o que você deve fazer, o quanto importa você sofrer pelo meu nome. Cristo falou para ele. Então, ele recebeu tudo de Cristo. Ninguém passou nada para ele. Toda aquela revelação, tudo que ele falava e escrevia, tudo vinha diretamente de Cristo. Nada vinha de outro ser humano. Então, nem mesmo os apóstolos, como aqueles homens que estavam se infiltrando, que diziam que talvez ele tivesse ouvido aquelas coisas de lá, das igrejas de Cristo, lá da igreja de Cristo lá da Judéia. Então, Paulo aqui está dizendo que ele não ouviu de nenhum homem, não foi nenhum apóstolo que passou para ele isso, mas que ele recebeu por revelação direto de Deus e passou para aquelas pessoas lá da igreja da Galácia. Ok? Aqui nós devemos tirar uma boa lição daqui. Nós, sabendo quem era o apóstolo Paulo, perseguidor da palavra dos cristãos, e Jesus escolheu ele para levar a palavra genuína, pura e verdadeira, aonde a maioria dos seres humanos hoje não escolheria Paulo para levar a palavra, mas Deus, no seu grande poder, ele escolhe as pessoas fracas ou até mesmo endemoniadas para ser um servo do Senhor. E transforma ele, que o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro, que nada que ele aprendeu foi da mão de homem, no versículo 11 e no 12. Não aprendeu nada pela mão de homem, mas direto de Jesus Cristo. Amém. Aí Isso a gente aí. vê a escolha, você vê que nós não podemos nunca condenar ninguém, né? Porque a gente não sabemos o futuro de ninguém, só Deus sabe, né? Deus transforma vidas, né? Quem somos nós para julgar os outros, né? Isso, e ele fala, né, como você citou, Francisco, ele fala nos versículos 13 e 14, que como Paulo fala, que como ele perseguia com violência a igreja, né? Pois E é, como Deus, e como ele era zeloso, né, com as é, é, coisas de Deus lá no, na, lá é, em, lá na, no antigo, na antiga, quando ele ainda seguia a lei, né?
quando ele era não, fariseu. Então, é, ele era muito zeloso. E a transformação que Deus, ao chamá-lo, fez na vida dele. E a admiração de muitos, né? Porque muitos tinham medo dele por causa da vida é. pregressa dele, né? Então, E, a- e e Paulo, aí, ele teve uma, Paulo, ele teve uma mudança muito radical, né? De perseguidor, ele passou a ser agora defensor, seguidor de Cristo. Então, é, a graça de Deus foi quem fez aquilo com Paulo, porque quem olhava para a vida de Paulo, ele prendendo e até aprovando a morte de muitos cristãos, como poderia dizer que esse homem, Deus pode transformar a vida dele? eu Né? E ninguém diria até, acreditaria que poderia acontecer uma coisa dessa. Até mesmo a é, gente pode olhar para uma pessoa perversa, ruim, né? E falar, esse aí não tem jeito, né? Mas para Deus não há é, impossível. É claro que nós temos o nosso senso de justiça. O que comete erros, até mesmo se nós cometermos erros, nós vamos pagar pelos nossos erros, seja lá qual isso, for. tá, cada um paga pelo seu exato, né? Mas Mas eu acho também, ô irmão Ricardo, que Jesus escolhe esse tipo de gente assim para mostrar o poder dele, porque a gente vê claramente que na vida do Paulo, no final dele, quando ele foi transformado, foi um milagre. Você vê o versículo 23 e o 24 comprova isso, né? Você vê que no versículo 24 diz assim, e glorificava, não, melhor ler o 23 todo, 24, 20, 23, 24. E ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que em outrora procurava destruir e glorificava a Deus a meu respeito. Quer dizer, é um milagre, né? Um homem que perseguia, agora está sendo glorificado, o pessoal está glorificando a Deus a respeito dele. Um milagre amém. aconteceu Então, aí. você vê que Deus ele transforma, né, a vida de pessoas, como transformou a de Paulo, como transformou a vida da Holly, como transformou a vida do Evandro, Patrícia e tantos outros, a minha. Então, Deus transforma vidas, né? E nem todos nós temos uma vida com os mesmos erros, né? Cada um, uns têm mais, outros têm menos. Paulo tinha muitos, matava, aprovava os que matavam os cristãos, né? Além de prender, ainda matavam. Estevão foi morto apedrejado ali na frente de Paulo. Era A gente Saulo na nunca época, né? podemos, Então, a gente nunca podemos dizer aquele não tem jeito, porque para Deus tudo tem jeito. Pode não ter jeito para a gente, mas para Deus tem. eu vejo, vocês acham que Deus continua chamando pessoas como Paulo até hoje? Ah, com certeza, com certeza. E Paulo chega a dizer que de todos os pecadores ele é o pior, né? É, Ele é. cita isso numa Eu também passagem. digo. Eu não digo de todos os pecadores, mas da minha família, eu acho não, tenho quase certeza que eu era o pior, que a minha própria família cansaram de jogar na minha cara. Esse não tem jeito, entendeu? Mas Deus me Mas, transformou, ó. Estou então, aqui, ó. então vamos lá. É, E como é que as pessoas podem ser transformadas? De que forma essas pessoas podem ser transformadas? De nada, do nada? Como é que vocês acham que essas pessoas. Para Paulo, Jesus apareceu a ele, né? Foi necessário que Jesus aparecesse para que ele fosse transformado, porque se o Ricardo fosse lá, se de repente Pedro fosse lá, ou outro, talvez ele não ouvisse, né? Mas Jesus Cristo apareceu a ele e ele foi obediente. E nós, como devemos fazer para que pessoas também sejam transformadas? A gente tem que Olha, anunciar Rafa, o evangelho, né? A gente eu tem que acho que anunciar. Você está lendo o que está escrito aqui, Patrícia? Na minha Não, folha, não, né? não, não, nem tenho folha. Porque se Paulo teve essa transformação, assim como todos nós aqui tivemos, né? Porque alguém levou a palavra para a gente, né? Alguém falou de Jesus para nós. E se a gente não falar, como que eles vão ouvir? Isso. Se ninguém falasse para nós, como ouviríamos, né? Como saberíamos, né? O evangelho foi anunciado para todos aqui. Se não fosse anunciado, nós não estaríamos aqui.
certamente não estaríamos aqui, mas ele foi anunciado para nós, nós devemos continuar anunciando o evangelho para que outras pessoas também mudem, né? Se elas vão mudar ou não, não é com a gente, né? Se elas vão mudar ou não, não é com a gente, porque nós não temos poder para isso. Quem tem poder é a palavra de Deus que nós pregamos, né? Ok? Então, o próprio Espírito, né? Ele nos impulsiona a pregar o evangelho, né? Isso aí já vem do Espírito Santo mesmo, né? Que está em nós, ele nos impulsiona a pregar o evangelho de Cristo. Deixa eu ver mais aqui, que eu não falei. Paulo diz que ele aceitou aquele convite de Deus, né? Sem consultar ninguém. Ele fala assim, até para o rei Agripa, quando ele vai lá se expor, se defender durante do rei Agripa, né? Ele diz, né? E quando eu ouvi a voz, isso está lá no versículo, em Atos 26, 19. Quando eu ouvi aquela luz e ouvi a voz, eu perguntei, que é, Senhor? E fui obediente ao que ele pediu. Então, não foi ninguém que não fosse Jesus Cristo que chamou ele para pregar o evangelho. Então, a gente sabe que Paulo foi a Jerusalém, ele só foi lá em Jerusalém 3 anos depois, porque ele foi para Damasco e depois foi para Sicília, como nós lemos aqui, né? Para a cidade de Síria e Cilícia. E depois de 3 anos que ele foi a Jerusalém, também ele só se encontrou lá com Pedro e com Tiago, que era o irmão do Senhor. Então, ele não teve contato nesse tempo todo com nenhum apóstolo. Então, não recebeu de homem nenhum, foi direto de Cristo. A mensagem que Paulo pregava era a mesma mensagem que os apóstolos receberam também, por revelação. Tá? Paulo é considerado um apóstolo porque ele é um enviado, né? Por isso ele é chamado de apóstolo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nós já falta pouquinho. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Que os novos convertidos, aqueles que estão chegando na fé agora, estão sendo batizados, eles precisam ser alimentados, eles precisam ser ensinados como fizeram conosco. Né? As pessoas nos alimentaram com a palavra de Deus, nos ensinaram, nós fomos crescendo, amadurecendo, e agora a gente precisa fazer o mesmo com aqueles que chegam, que são batizados, que fazem parte. Holly, quando chegou, está sendo alimentada, não está, Holly? Está crescendo na fé. Nossa irmã também, a Sandy, infelizmente ela não está aqui hoje. E quantos irmãos chegaram? Evandro, eu lembro quando Evandro chegou, eu lembro quando chegou Jane. Então, eu estava lá na Igreja de Cristo. Então, são pessoas que estão sendo alimentadas, estão crescendo, e elas vão fazer as mesmas coisas com aqueles que estão chegando agora. Não podemos esquecer deles, de nenhum deles. Ok? Sabemos também que o verdadeiro caminho, né, o caminho que nós trilhamos aos pés de Jesus Cristo, não vai ser um mar de rosas, ele não é um mar de rosas. Aí, em Atos 14, eu vou ler para vocês. Atos 14. Atos 14, versículos 21 e 22, diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Versículos 21 e 22. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, Lucas, né, está escrevendo isso aqui para fortalecer os irmãos, dizendo que eles passariam por muitas tribulações para que mantivessem, né, a salvação que foi dada a eles. Então, nós também, todo ser humano passa. Então, é melhor que a gente passe com entendimento, sabendo que a tribulação passa, que Deus está no barco conosco, que nossa fé precisa ser fortalecida, que quando vier um momento difícil, quando vier a tempestade, que aquilo é passageiro, e mesmo que não seja passageiro, que a gente pereça confiando no nosso Senhor, porque a salvação a gente já tem. A gente não precisa ser salvo, a gente já é salvo.
Cristo já nos salvou quando nós fomos batizados. Então, o que nós precisamos é nos mantermos firmes, como Jó. Passou por aquilo tudo, mas ele falou: mesmo que eu pereça, eu morrerei esperando nele, esperando em Deus. Então, isso é uma coisa que me fortalece muito, as palavras de Jó. De tudo que ele passou, a gente não passou 5%. Foi muito bravo que ele passou. E mesmo assim, ele falou: mesmo que eu pereça, eu permanecerei firme, esperando no Senhor. Ok? Então, Atos 14, 21, 22. O Lucas, quando escreveu isso, essas palavras são de Paulo, né? Paulo e Barnabé são dos irmãos lá da igreja, né? Na realidade. É isso mesmo. Então, o que mais aqui? Paulo se transformou de perseguidor a um seguidor. Então, podemos... Quais pessoas, para a última pergunta, quais pessoas que nós podemos pregar o evangelho? Que tipo de pessoa que a gente pode pregar o evangelho? Acho que todas, né? Todas as pessoas. Todas, né? Todas. Todas elas? Assassino também? Todas elas. Ladrão? Todas. Jesus morreu por todos nós. Ele falou que ele odeia o pecado, mas ama o pecador, né? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, o reino do Senhor é composto de ex. Ex-mentiroso, ex-adúltero, que mais? Que roubava, né? Ex tudo, né? Então a igreja de Deus é composta de ex. Passou, agora é composta de mulheres e homens santos, puros. Então, aquilo que passou ficou para trás e agora somos uma nova pessoa, somos santos em Cristo, né? Santos quer dizer separados, chamados, né, são separados, chamados para serem diferentes. Então, essa é a igreja do reino do Senhor, né? Composto de ex o que a gente era antes, ninguém precisaria saber, né? Ex-pegadores, né? Ex-pecadores, isso. Agora somos pecadores remidos, né? Por causa do sangue de Cristo. Então, alguém quer fazer algum complemento? Nós devemos servir ao Senhor em submissão e também em obediência, né? Em nome de Jesus Cristo. É assim que nós devemos proceder. Alguém quer comentar alguma coisa desse capítulo 1? Alguma dúvida? Sim, Williton. Boa noite, irmãos. Boa noite, tudo bom? Oh, que bom ver você aqui, hein? Deu tempo de vir hoje, hein? Estamos chegando agora. Mas estávamos escutando vocês. Amém. Com respeito ao último, está cheio de ex, né? Mas sobretudo, o que mais atrapalha o homem de servir a Deus é o próprio orgulho. Eu entendo que Obrigado, amor. quando eu tento de falar a palavra, sobretudo entre pessoas, entre amigos, é muito difícil, né? Porque uma pessoa sempre quer que aqueles que estão perto dele, tá? A família, amigos, também sejam salvos. Uma pessoa nunca deixa de tentar espalhar a palavra. E uma coisa que não se entende é, nossa ignorância quando estamos ajoelhados ante Deus. Tá? As pessoas pensam que somos ignorantes, que estamos na era das cavernas, né? Que pensamos em um ser superior e isso não é próprio desse tempo, dessa era, porque estamos em uma era tecnológica, né? E o que mais atrapalha é o orgulho. Tem muitas pessoas boas que fazem muitas obras boas, dão dinheiro para pessoas pobres, mas se eles não tiram seu orgulho de ajoelhar-se ante Deus, não vão ser salvos. E aquele que é um assassino,
y que está a beira da morte porque va a ser ejecutado y aceita a Dios y se ajoelha, ese va a ser salvo. Se ajoelha e se arrepende e é batizado, né? Então é isso, é tirar nosso próprio orgulho, ajoelhar-nos ante Deus e aceitar que Ele é nosso Deus e é um ser superior. E para mim isso é o mais importante. E com isso morre todo o nosso antigo ser, né? Nosso antigo ser e todos os nossos pecados. Amém, irmão? O orgulho, na realidade, é o oposto da humildade, né? Isso mesmo. É o oposto da humildade. Então, eu vejo o orgulho até como um pecado, né? Porque ele impede você de se arrepender, de mudar. Né? Arrependimento é mudança, a mesma coisa, né? De obedecer. Então, acha que o orgulho te faz autossuficiente, né? Não, eu com as minhas próprias forças, ou com o que eu tenho, meu dinheiro, minha inteligência, seja lá o que for, eu consigo viver sem essas obediências, essas leis de Deus, isso que vocês chamam de Bíblia, né? Vamos dizer assim, né? Mas tem homens também de Deus que são orgulhosos e conhecem a Deus, mas são orgulhosos. Obrigado, Wilton. Holly? Você arrasou, Wellington, porque ele tinha um professor de violino anos atrás e quando estudando ele disse: o momento você não está escutar para sua afinação, esse momento eu vou tocar bem mal afinado, não? Então, sempre presta atenção, mas realmente eu nessa parte, cada dia, cada momento, essa coisa de humildade, de orgulho, eu sempre confrontando isso na minha vida. Cada dia eu tenho esse processo dentro de mim. Não é, acho que desde o início da minha conversão ainda, acho que eu vou continuar o resto da minha vida. Mas isso está duro. Eu só queria também pensando isso, esse orgulho, porque Paulo, nossa, o passão ele teve, não só isso, mas cada fibra, cada músculo, cada osso, tudo ele sempre foi dedicado para Deus. Quando ele foi judeu, sim, ele em todos os cursos e quando ele diz, Holly, que ele era até bem mais adiantado do que todos da idade dele, né? Ele estava muito mais à frente, né? Tinha muito mais conhecimento, muito mais fiel. Sim, e nossa, e depois para virar e fazer. Essa foi a época quando ele começou a organizar a igreja. Nossa, tanto força ele fez para continuar muitas pessoas pensando em outra coisa. E sempre eu passo a ler, reler esses versículos e admiro ele. Nossa, incrível. Obrigada. Obrigada, eu gostei muito do estudo. Tá bom, minha irmã. Então, o nosso tempo já está adiantado, são 9h07. Eu ia pedir para o Alves, que o Alves está ali quietinho, não falou nada. Ficou quietinho, hoje ele está cansado, a voz dele está cansada. Você está bem, Alves? Graças a Deus. Bom te ver, meu irmão, bom te ver. Eu ia pedir para o Alves fazer a oração final e logo depois nós vamos fazer os pedidos de oração. Eu queria saber se o Wilton, aproveitar a sua nobre presença, se você gostaria de fazer os pedidos de oração. Pode ser? Sim, com certeza, com certeza. Pode? Tá bom, meu irmão. Então eu vou fechar aqui os microfones, o Alves vai fazer a oração final e logo depois a gente faz os pedidos de oração, pedidos e agradecimentos de oração. Bem, pode orar? Pode, irmão. Vou fechar o meu aqui também, por causa do barulho. Senhor e soberano e eterno Deus, esta noite da qual tu nos deste a oportunidade, deste vida, Senhor, para te louvar e te agradecer e aprender mais de ti, porque quem busca, encontra, Senhor, e buscamos a tua palavra, a tua sabedoria, para que nós, nos dias de hoje, venhamos ter um dia melhor, uma vida melhor na tua palavra, Senhor. Obrigado pelos teus servos, Senhor, que compartilharam nesta noite, Senhor, juntos,
Tu venha abençoar, venha trazer paz a cada um, saúde, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo, porque Tu é um Deus todo maravilhoso. E te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado.